8%. 8%. A gargalhada de Nicole Walsh reverberou pelas paredes de vidro do seu escritório, como tiros ricocheteando em todas as direções. Na sua idade, Ryan, precisamos de talentos jovens e cheios de ambição, não de funcionários antigos, caros e presos a métodos ultrapassados. Ela mal conseguiu concluir a frase antes que outra onda de riso sacudisse seus ombros, enquanto o diploma de MBA de Harvard reluzia na parede atrás dela como um troféu de superioridade. Eu permaneci ali, imóvel, naquele ambiente corporativo frio, segurando meu portfólio com 16 anos de realizações, observando aquela CEO de 37 anos, com os cabelos loiros impecavelmente alinhados, desdenhar de tudo que eu havia construído dentro daquela empresa. A pasta de couro em minhas mãos reunia a documentação de todos os meus principais projetos, cada sistema que eu havia arquitetado, cada noite mal dormida que sacrifiquei enquanto ela acumulava bônus suficientes para comprar casas de férias em Aspen. A propósito, meu nome é Ryan Matthews, tenho 48 anos, sou diretor de engenharia de nuvem na TechVault Solutions e até aquele momento era o tipo de pessoa que acreditava que esforço e dedicação, mais cedo ou mais tarde, seriam reconhecidos. Sou o tipo de profissional que permaneceu fiel a uma empresa por 16 anos, enquanto assistia a engenheiros de 28 anos, com metade da minha experiência e o dobro do entusiasmo por jargões da moda, serem promovidos à minha frente porque entendiam TikTok melhor do que arquiteturas de bancos de dados legados. Minha esposa, Sarah, costuma me chamar de teimoso. Meus filhos acham que eu sou da idade da pedra, porque ainda prefiro o e-mail ao Slack. Mas o que Nicole não compreendia, e o que nenhum deles parecia compreender, era que minha abordagem considerada ultrapassada havia mantido a valiosa infraestrutura de nuvem deles funcionando perfeitamente por mais de uma década. Enquanto ela cursava seu MBA e aprendia sobre inovação disruptiva, eu estava em salas de servidores às 3 da manhã, garantindo que a empresa bilionária dela não entrasse em colapso. O projeto de migração para a nuvem que desenvolvi economizou 2,3 milhões de dólares por ano para a empresa, eu disse, com a voz mais baixa do que pretendia. A estrutura de segurança evitou 3 grandes tentativas de violação apenas no último ano, incluindo aquele ataque de ransomware que teria nos custado tudo. Os algoritmos de detecção de ameaças que... Nicole fez um gesto de desdém com a mão, ainda rindo, enquanto se acomodava em sua cadeira ergonômica, que provavelmente custava mais do que a minha prestação mensal da hipoteca. Seu escritório era feito de vidro e cromo, com janelas do chão ao teto, oferecendo vista para a Baía de São Francisco, além de obras de arte moderna que pareciam ter sido criadas por alguém que jogou tinta em uma tela e decidiu chamar aquilo de genialidade. Tudo ali havia sido pensado para intimidar, para reforçar a hierarquia. Todo mundo é substituível, Ryan. Até engenheiros sêniores com décadas de experiência. Se você acredita que vale mais do que estamos pagando, tente a sorte em outro lugar. Ela me encarou com aquele sorriso ensaiado de CEO que nunca alcançava os olhos. O mesmo sorriso usado nas reuniões trimestrais, quando falava sobre sermos uma grande família. Talvez seja a hora de considerar seriamente uma aposentadoria antecipada. Os campos de golfe estão lindos nesta época do ano. Senti algo se partir dentro de mim. Não exatamente no coração, mas em algo mais profundo, mais essencial. A base construída ao longo de 16 anos acreditando que, no fim das contas, a experiência pesaria mais do que a idade, que a lealdade seria recompensada, que a empresa que ajudei a erguer, transformando-a de uma startup com 50 pessoas em uma corporação com 2.000 funcionários, se lembraria de quem a levou até ali. Entendo, murmurei, recolhendo meu portfólio. As folhas tremiam entre meus dedos enquanto eu tentava preservar o pouco de dignidade que ainda me restava. Através das paredes de vidro, eu via meus colegas fingindo não observar, de cabeça baixa, presos a seus monitores, enquanto se esforçavam para captar cada palavra da minha humilhação. Escuta, Ryan. O tom de Nicole mudou para aquela falsa preocupação que gerentes aprendem em treinamentos de liderança. Você é bom no que faz, admito isso, mas você é caro. O conselho enxerga uma engenheira sênior ganhando 140 mil dólares, quando podemos contratar 2 recém-formados em ciência da computação pelo mesmo valor. Eles têm energia, dominam frameworks modernos e não exigem supervisão constante. É só negócio, nada pessoal.
Nada pessoal. Como se 16 anos da minha vida fossem apenas uma transação. Como se as madrugadas em que fiquei até meia-noite depurando sistemas críticos, enquanto ela participava de degustações de vinho, não fossem pessoais. Como se perder os jogos de futebol da minha filha e os torneios de debate do meu filho para manter aquela empresa de pé não fosse pessoal. Foi nesse momento que eu soube exatamente o que faria. A ficha caiu como um balde de água gelada, levando consigo 16 anos de condicionamento corporativo e de esforço constante para agradar a todos. Se eu era apenas uma peça substituível na engrenagem da empresa dela, talvez fosse hora de ver como essa engrenagem funcionaria sem mim. Caminhei pelo escritório de planta aberta até meu espaço no canto. Sim, espaço. Nem sequer um escritório. Depois de 16 anos e de ocupar um cargo de diretor, eu ainda trabalhava em algo que era basicamente um cubículo sofisticado, porque a cultura de escritório aberto supostamente estimula colaboração e inovação. Minha mesa ficava espremida entre dois recém-formados que me chamavam de senhor e pediam explicações sobre conceitos básicos, como o porquê não dava para reescrever todo o sistema legado em um único fim de semana. A luz da manhã atravessava as janelas do chão ao teto, projetando sombras longas sobre fileiras de mesas altas, onde jovens de 25 anos, de moletom com capuz, digitavam freneticamente em seus MacBooks, construindo a tecnologia do futuro sobre sistemas que eu havia projetado antes mesmo deles aprenderem a dirigir. A ironia era impossível de ignorar. A tela do meu computador mostrava a enxurrada habitual de notificações. Mensagens no Slack de desenvolvedores júniores pedindo revisão de código, e-mails de outros departamentos implorando para que eu corrigisse problemas que eles próprios haviam causado, um lembrete no calendário para a reunião semanal de arquitetura, onde eu explicaria, mais uma vez, por que certas abordagens simplesmente não funcionariam em escala corporativa. Ao lado do teclado havia uma foto da minha família, tirada no Natal passado. Sarah, visivelmente cansada, mas sorrindo após sua segunda sessão de quimioterapia. Emma, minha filha de 20 anos, em casa para as férias de inverno da Universidade Estadual, onde a mensalidade acabara de subir 12% pelo terceiro ano consecutivo. Jake, meu filho de 18 anos, já estava sobrecarregado com inscrições para a faculdade e com a dívida esmagadora que o aguardava. Os planos de saúde consumiam 30% do meu salário líquido. O tratamento contra o câncer de Sarah nos custou $47 mil no ano anterior. Dinheiro que tivemos de pegar emprestado usando a casa como garantia. A educação de Emma drenava nossas economias mais rápido do que eu conseguia repô-las. Jake pesquisava faculdades de engenharia que cobravam $65 mil por ano. E ali estava eu, sendo motivo de piada por pedir um aumento de 8% após 16 anos de dedicação. Enquanto isso, Nicole havia acabado de comprar sua terceira casa de férias, segundo o boletim interno da empresa, um chalé de esqui em Whistler, além da casa de praia em Malibu e da residência principal em Pacific Heights. A mesma newsletter que exibia uma foto dela recebendo um prêmio de inovação pela estrutura de segurança que eu havia desenvolvido. Abri a gaveta da mesa e retirei um pequeno caderno de couro que guardava havia anos. A capa, desgastada pelo uso, estava repleta de ideias rabiscadas durante almoços, pensamentos de fim de semana e soluções que surgiam no trajeto para o trabalho. Dentro dele estavam meus projetos pessoais, organizados com cuidado, com datas, anotações de desenvolvimento e detalhes técnicos. Não era a propriedade da empresa, era meu espaço intelectual. O caderno reunia algoritmos escritos no meu computador de casa, protocolos de segurança aprimorados no laboratório improvisado da garagem durante os fins de semana e modelos de aprendizado de máquina treinados com o meu próprio hardware. Código que a TechVault implementou sem aquisição formal porque eu confiei demais, ansioso demais para ser visto como parte da equipe, ingênuo demais para perceber que lealdade corporativa costuma ser uma via única. Folheei as páginas, cada anotação era um lembrete das noites e dos fins de semana gastos construindo o futuro enquanto minha família dormia. Página após página de inovações que se tornaram a espinha dorsal da vantagem competitiva da TechVault. A ironia era amarga.
Nicole me via como antiquado, mas todos os sistemas que mantinham a empresa à frente da concorrência haviam nascido naquele caderno. Parei nas minhas anotações de abril de 2021. Uma sequência de algoritmos de aprendizado de máquina voltados à detecção avançada de ameaças, que desenvolvi durante o período de isolamento social da pandemia. No topo da página, escrito à mão, Projeto Pessoal, Framework de Segurança Preditiva utilizando redes neurais, desenvolvido em meu computador pessoal em 15 de 4 de 2021. Abaixo, registros minuciosos de commits do Git da minha conta pessoal do GitHub, com data e hora devidamente registradas e documentadas. O que Nicole jamais soube, e o que o departamento jurídico da TechVault foi descuidado demais para averiguar, era que eu nunca havia transferido os direitos dessas inovações pessoais. O contrato de trabalho padrão que assinei há 16 anos abrangia apenas o trabalho executado durante o expediente e com o uso dos recursos da empresa. Porém, minhas criações mais valiosas habitavam uma zona cinzenta legal, projetos pessoais desenvolvidos em meu equipamento durante meu horário de trabalho. Abri minha conta pessoal do GitHub no celular e comecei a percorrer os repositórios que criei ao longo dos anos. Centenas de commits, milhares de linhas de código, tudo com data e hora registradas e devidamente documentado. O sistema de detecção de ameaças que poupou milhões à TechVault, inicialmente concebido como um projeto de fim de semana para proteger minha rede doméstica. A arquitetura de otimização em nuvem que rendeu a Nicole aquele prêmio de inovação, eu havia criado os algoritmos centrais enquanto testava formas de reduzir os custos do meu servidor pessoal. Cada avanço significativo que a TechVault reivindicou como propriedade intelectual teve origem na minha curiosidade individual, nos meus experimentos privados, na minha dedicação não remunerada em resolver problemas complexos. Compartilhei essas inovações com a empresa por lealdade, sem jamais cogitar proteger meus próprios interesses. Nunca imaginei que a companhia que ajudei a erguer um dia zombaria do meu pedido por uma compensação justa. Meu computador vibrou com mais um e-mail do RH sobre o boletim informativo trimestral da empresa. A manchete embrulhou meu estômago. Plataforma de segurança revolucionária da TechVault conquista reconhecimento do setor. Lá estava novamente a foto de Nicole, recebendo mais um prêmio por um trabalho que havia me roubado noites de sono por meses. O artigo a citava falando sobre estimular a inovação e criar tecnologia revolucionária, sem mencionar um único integrante da equipe de engenharia. Pensei no meu pai, que trabalhou 35 anos na mesma fábrica antes de transferirem seu emprego para o exterior. Lealdade importa, ele sempre dizia. Cuide da empresa e a empresa cuidará de você. Ele acreditou nisso até o dia em que lhe entregaram o aviso de demissão e uma aposentadoria que evaporou quando a empresa declarou falência. Minha mãe compartilhava do mesmo sentimento, tendo trabalhado como secretária por 40 anos em um escritório de advocacia que a substituiu por um sistema informatizado quando completou 60 anos. Deram a ela um bolo e um relógio de ouro, e a acompanharam até a saída no mesmo dia. As empresas não se importam mais com lealdade, ela me disse depois. Elas se importam com os lucros trimestrais. Eu deveria ter ouvido os dois. Em vez disso, passei 16 anos construindo o império de outra pessoa, acreditando que esforço e dedicação seriam recompensados em algum momento. A risada de Nicole despedaçou essa ilusão como vidro. Peguei meu celular e procurei um contato que eu havia salvo, mas nunca usado. Scott Rodrigues, vice-presidente de engenharia da TechFlow Solutions, a maior concorrente da TechVault. Havíamos nos conectado no LinkedIn 2 anos antes, depois que ele entrou em contato comigo após uma conferência de tecnologia na qual apresentei sobre segurança em nuvem. Suas mensagens eram persistentes, porém respeitosas, sempre profissionais. Sua última mensagem no LinkedIn, enviada havia apenas 4 meses, ainda não tinha sido lida. Ryan, tenho acompanhado as inovações em segurança da TechVault e sei reconhecer talento quando o vejo. A oferta continua de pé, quando você estiver pronto para uma conversa de verdade. Aqui valorizamos experiência, não apenas energia. Acreditamos que cabelos grisalhos representam sabedoria, não obsolescência. Na época fiquei lisonjeado, mas indiferente. Eu era leal à TechVault, acreditava na missão. Pensei que Nicole, apesar da pouca idade e do jargão corporativo, compreendia meu valor para a organização.
Como isso me parece ingênuo agora. Meus dedos hesitaram sobre o botão de chamada. 16 anos de condicionamento corporativo gritavam para eu parar, para ser sensato, para não queimar pontes. E se fosse apenas um dia ruim? E se Nicole reconsiderasse? E se eu conseguisse encontrar uma forma de trabalhar dentro do sistema, em vez de abandoná-lo? Então me lembrei de suas palavras. Talvez seja a hora de pensar seriamente em aposentadoria antecipada. O gesto de desdém com a mão. A maneira como ela falava de mim, como se eu fosse um equipamento obsoleto destinado à reciclagem. A total falta de respeito por tudo o que eu havia construído para aquela empresa. Pensei em Sarah, lutando contra o câncer enquanto se preocupava com as contas médicas. Em Emma, trabalhando 20 horas por semana em uma cafeteria para ajudar a pagar os livros didáticos, porque seu pai não conseguia lhe proporcionar uma vida melhor, apesar de 16 anos de serviços prestados com lealdade. Em Jake, que já cogitava uma faculdade comunitária em vez de uma faculdade de engenharia para não nos sobrecarregar com dívidas. Minha família merecia mais do que um pai que aceitava ser desvalorizado. Mereciam alguém que defendesse seu valor, que se recusasse a ser descartado como hardware ultrapassado. Nicole havia deixado claro que lealdade não significava nada para ela. Talvez fosse hora de mostrar a ela o que era deslealdade. Apertei o botão de chamada. Scott Rodrigues falando? A voz era calorosa, profissional, sem o entusiasmo corporativo artificial ao qual eu havia me acostumado na TechVault. Confiança genuína, não aquela segurança fabricada que vem de programas de MBA. Aqui é Ryan Matthews, da TechVault. Acho que chegou a hora de termos aquela conversa que você mencionou. Houve uma breve pausa, seguida de um entusiasmo sincero em sua voz. Ryan, eu já estava começando a achar que você nunca ligaria. Acompanho seu trabalho há anos. Você está finalmente pronto para explorar oportunidades onde a experiência é valorizada? Olhei ao redor do escritório aberto, para o mar de rostos jovens inclinados sobre suas telas, para salas com paredes de vidro onde gerentes mais novos que meus filhos tomavam decisões sobre sistemas que não compreendiam. Na sala de canto, onde Nicole provavelmente já planejava como substituir sua funcionária veterana e cara por um jovem talento ambicioso. Estou pronto, respondi. Quando podemos nos encontrar? Que tal o jantar hoje à noite? Conheço um lugar em Palo Alto onde podemos conversar sem interrupções. Digamos, às 19 horas? Consultei minha agenda. Sarah tinha a reunião do grupo de apoio naquela noite e as crianças estariam nas atividades extracurriculares. Momento perfeito para começar a planejar meu futuro sem a participação da TechVault. Estarei lá, eu disse. Ao desligar, senti algo que não experimentava havia anos. Não exatamente empolgação, mas propósito. A sensação de que finalmente estava no controle, em vez de permitir que outros definissem meu valor. Nicole achava que eu era substituível? Estávamos prestes a descobrir o quanto ela estava enganada. 4 horas depois, eu estava sentado em frente a Scott Rodrigues no Alexander's Steakhouse em Palo Alto, um local que exigia reservas feitas com semanas de antecedência. Ele fez uma ligação e conseguiu uma mesa de canto para nós, com privacidade. Aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre a influência da TechFlow no Vale do Silício. Scott estava na casa dos 50, com cabelos grisalhos nas têmporas, mas olhar atento, vestindo um blazer casual sobre jeans. Nada de uniforme corporativo, nada de gravata formal. Parecia alguém que construía sistemas com as próprias mãos antes mesmo de aprender a gerenciar orçamentos. Quando apertou minha mão, o aperto foi firme, mas não agressivo, o gesto de alguém que não precisava provar nada. Tenho acompanhado seu trabalho há anos, Ryan, disse Scott, me avaliando por cima do copo de uísque. Ou melhor, tenho observado os saltos abruptos nas capacidades de segurança da TechVault que curiosamente coincidiam com os cronogramas de seus projetos no LinkedIn. Aquele sistema de detecção de ameaças para o contrato com o Meridian Bank, minha equipe tentou fazer engenharia reversa da abordagem por 6 meses e não conseguiu. Senti um nó no estômago, misto de tensão e orgulho. Alguém realmente havia percebido, alguém compreendeu a complexidade técnica do que eu construí. Como você sabia que era meu? Scott sorriu e deu um gole na bebida.
porque Nicole Walsh não tem a base técnica necessária para entender sequer o básico de algoritmos de aprendizado de máquina, muito menos para arquitetá-los. Eu a vi palestrar em conferências. Ela domina os jargões, mas carece de profundidade técnica. E inovação não surge por acaso. Alguém com conhecimento sólido precisa construir esses sistemas. Ele se inclinou para a frente, baixando o tom de voz. Além disso, tenho contatos em todo o setor. As pessoas conversam. Sua reputação entre engenheiros de verdade é indiscutível, ainda que a alta gestão pareça ignorá-la. Metade dos profissionais de segurança do Vale do Silício conhece seu trabalho, mesmo sem nunca ter encontrado você pessoalmente. Dei um gole na cerveja, organizando os pensamentos. O restaurante borbulhava com conversas sobre IPOs e capital de risco, a trilha sonora de uma indústria que idolatrava juventude e disrupção. Ali estava eu, um engenheiro de 48 anos em um mundo que acreditava que a inovação acabava aos 35. O que exatamente vocês estão oferecendo? Perguntei. Cargo de diretor sênior de engenharia com supervisão de toda a nossa divisão de segurança em nuvem. Salário base de $350 mil, pacote completo de ações com liberação ao longo de 4 anos e uma equipe de 8 engenheiros sêniors, com ênfase no sênior. A média de idade do time é de 45 anos. Acreditamos que experiência gera código melhor do que entusiasmo. Fiquei sem ar. $350 mil representavam 2,5 vezes meu salário atual. O suficiente para custear o tratamento da Sarah sem comprometer nossa aposentadoria. O bastante para enviar os 2 filhos à faculdade de engenharia sem nos afundarmos em dívidas. O suficiente para, finalmente, parar de escolher entre estabilidade financeira e as necessidades da família. Mas, mais importante ainda, continuou Scott, é o reconhecimento. Seu nome em patentes, sua foto em publicações especializadas, crédito pelas inovações que você desenvolve. Não nos interessam gerentes que se apropriam do mérito do trabalho de engenharia. Ele fez uma pausa, observando minha reação. E se você trouxer suas inovações pessoais, sistemas teóricos que desenvolveu por conta própria, utilizando seus próprios recursos, temos um processo estruturado de aquisição de propriedade intelectual, remuneração justa de mercado para tecnologia comprovada. Algo brilhou nos olhos de Scott. Compreensão. Ele havia feito o dever de casa, conhecia as zonas cinzentas legais que grandes corporações frequentemente ignoram. A TechFlow não estava apenas me oferecendo um cargo, estava disposta a avaliar corretamente a propriedade intelectual que a TechVault havia tratado como garantida. Peguei meu caderno de couro e o coloquei sobre a mesa entre nós. Tenho commits no Git e documentação de desenvolvimento que comprovam que esses sistemas eram projetos pessoais. A TechVault os implementou, mas nunca adquiriu formalmente os direitos. Os olhos de Scott se arregalaram, enquanto ele folheava páginas de algoritmos, cada entrada com data e registro. Anos de trabalho em fins de semana, projetos pessoais que se tornaram o alicerce da vantagem competitiva da TechVault. Isso é abrangente. Que porcentagem da infraestrutura de segurança da TechVault se baseia no seu trabalho pessoal? Cerca de 60%. Respondi em voz baixa. Os principais algoritmos de detecção de ameaças, as estruturas de otimização em nuvem, os sistemas automatizados de resposta. Tudo desenvolvido no meu laboratório doméstico antes de ser adotado pela empresa. Scott fechou o caderno e me encarou. Que falha monumental da equipe jurídica deles. Nicole não valoriza funções de liderança, eu disse, refletindo a postura desdenhosa da CEO. Ao que parece, isso inclui o setor jurídico. Ela está obcecada em contratar novos talentos e pouco se importa em proteger os ativos que já existem. Passamos as 2 horas seguintes discutindo detalhes técnicos, estruturas de equipe e cronogramas de projetos. Scott entendia a complexidade de sistemas em larga escala de uma forma que Nicole jamais demonstrou compreender. Fez perguntas inteligentes sobre escalabilidade, compromissos de segurança e desafios práticos de implementação. Pela primeira vez em anos, senti que conversava com alguém que respeitava tanto minha experiência quanto meu potencial. Quando a sobremesa chegou, já havíamos traçado um plano de transição que integrava minhas inovações pessoais à TechFlow, respeitando os limites legais. Tudo documentado, tudo transparente, exatamente o que Nicole deveria ter feito anos antes se tivesse valorizado relações de longo prazo em vez de economias imediatas.
2 semanas depois, coloquei minha carta de demissão sobre a mesa de Nicole. A ironia não passou despercebida. Impressa em papel timbrado da empresa, enviada pelos canais oficiais, seguindo todos os protocolos que ela dizia valorizar. Profissional até o fim, mesmo enquanto me preparava para desmontar tudo o que ela acreditava lhe pertencer. Ela mal levantou os olhos do MacBook, dividindo a atenção entre e-mails e uma videoconferência silenciada. A multitarefa que, para a sua geração, simbolizava liderança. Com 2 semanas de aviso prévio, leu a carta rapidamente. Para onde você vai? Pensei em mentir, inventar uma história sobre consultoria ou aposentadoria antecipada. Mas a verdade causaria mais impacto, e eu já não tinha disposição para protegê-la. TechFlow Solutions. Isso chamou sua atenção. Ela ergueu a cabeça abruptamente da tela, os olhos se estreitando com a primeira emoção genuína que vi nela desde a humilhação daquela manhã. Nossa maior concorrente. Que, infelicidade, estamos em negociações finais com o Banco Meridian para ampliar nosso contrato de segurança. Eu sei, respondi calmamente. Eu desenvolvi o modelo de detecção de ameaças que garantiu esse contrato. A expressão de Nicole passou da surpresa para algo próximo de apreensão. Talvez até medo. Pela primeira vez, vi ela calcular o quanto minha saída poderia realmente custar à empresa. Precisamos discutir opções de retenção imediatamente. Talvez aquele aumento que você mencionou, algo em torno de 15%, com uma promoção para vice-presidente. A oferta era tudo o que eu desejara naquela manhã, mais do que eu ousara pedir. Se ela tivesse demonstrado essa flexibilidade 8 horas antes, nada disso teria ocorrido. Mas algumas portas, uma vez fechadas, não se reabrem apenas com dinheiro. A proposta da TechFlow é de $350 mil, mais participação acionária, respondi. Mas mais importante, eles valorizam experiência acima da idade. Ela riu, mas o som agora parecia vazio, distante da confiança que emanava de sua sala. Eles estão pagando pelo menos 100% a mais do que deveriam. Você vai se frustrar quando perceberem que um engenheiro de 48 anos não acompanha o ritmo deles. Sorri, sentindo aquela confiança estranha que surge quando finalmente se reconhece o próprio valor. Vamos ver quem vai se frustrar. Minhas últimas 2 semanas na TechVault foram surreais. De repente, pessoas que mal me notavam havia anos queriam almoçar comigo, conversar sobre projetos, compreender sistemas que sempre ignoraram. A gerência intermediária correu para documentar processos que nunca se deu ao trabalho de aprender, percebendo tarde demais que o conhecimento institucional saía pela porta junto com quem o havia construído. Finalizei todos os documentos de transição com rigor profissional. Treinei-me o substituto, um jovem de 26 anos chamado Josh, que parecia igualmente ansioso e aterrorizado. E fiz backup completo da documentação dos meus projetos pessoais. Também gerei cópias meticulosas de todos os e-mails nos quais compartilhei inovações com a empresa, criando um rastro claro das falhas da TechVault em adquirir formalmente o que utilizou livremente. Saí da sede envidraçada da TechVault pela última vez às 17h30 de uma sexta-feira de março. Na manhã de segunda-feira, eu já estava sentado no meu novo escritório de canto na TechFlow, explicando à equipe de 8 engenheiros sêniores como iríamos revolucionar a segurança em nuvem. Engenheiros de verdade, com experiência concreta. O mais velho tinha 52 anos, o mais jovem, 38. Pessoas que entendiam que sabedoria e energia não eram opostos. 6 semanas depois, a primeira implementação da minha estrutura de segurança entrou em operação na TechFlow. Os mesmos algoritmos que Nicole havia descartado como pensamento ultrapassado, agora detectavam ameaças 72 horas antes de se materializarem. A velocidade de processamento aumentou 35%. Os falsos positivos caíram 60%. Nossa equipe comercial passou a ter dados que superávamos as melhores métricas da TechVault por margens expressivas. Os modelos de aprendizado de máquina que eu havia treinado na garagem de casa agora previam padrões de ataque com 94% de precisão.
O sistema de detecção de ameaças que havia economizado milhões para a TechVault agora gerava economias ainda maiores para os clientes da TechFlow, com meu nome devidamente creditado em todos os registros de patentes. Pela primeira vez em 16 anos, minhas inovações me pertenciam, tanto legal quanto profissionalmente. Na manhã em que o Meridian Bank anunciou o encerramento do contrato com a TechVault e a migração para a TechFlow, meu telefone não parou de tocar. A primeira ligação veio de uma revista especializada, interessada em entrevistar o arquiteto por trás da inovação de segurança da TechFlow. A segunda foi de uma empresa de capital de risco, disposta a licenciar nossa tecnologia de detecção de ameaças. A terceira ligação foi da Nicole. Deixei ir direto para a caixa postal. Ela ligou mais 6 vezes ao longo de 2 dias antes de deixar uma mensagem que guardei para a posteridade. Ryan, aqui é a Nicole. Precisamos conversar sobre oportunidades de consultoria com urgência. A TechVault está preparada para oferecer um pacote de remuneração substancial pela sua expertise. Por favor, retorne a ligação assim que possível. Nós cometemos um erro. A admissão soou vazia. Muito pouco, tarde demais, movida pelo pânico em vez de reconhecimento. Não retornei a ligação. 4 dias depois, Nicole estava me esperando ao lado do meu carro no estacionamento da TechFlow. Ela parecia diferente, exausta, tensa, sem qualquer vestígio da confiança impecável daquela manhã em que riu do meu pedido de aumento. A dinâmica de poder havia mudado completamente, e nós dois sabíamos disso. Isso é inapropriado, eu disse, mantendo distância enquanto procurava as chaves do carro. Você colocou 180 empregos em risco, afirmou ela, com a voz urgente e carregada de desespero. A TechVault está enfrentando uma crise existencial por causa da propriedade intelectual que você levou. Eu não levei nada que pertencesse à TechVault, respondi com calma. Levei minha propriedade intelectual pessoal, que a TechVault utilizou sem aquisição adequada. Sua equipe jurídica jamais fez a devida diligência e vocês nunca valorizaram funcionários experientes o suficiente para se preocupar com esses detalhes. Nicole se aproximou mais, o desespero evidente nos olhos avermelhados. Provavelmente vinha trabalhando 18 horas por dia tentando conter os danos. Diga o preço. O que a TechFlow estiver pagando, nós dobramos, triplicamos, te nomeamos CTO, oferecemos participação acionária, o que você quiser. Pensei naqueles 16 anos, sentado naquele cubículo enquanto ela recebia bônus pelo meu trabalho. Pensei na manhã em que fui descartado como se fosse um equipamento obsoleto. Nas contas médicas da minha família e nos sonhos educacionais dos meus filhos, que sua recusa de 8% colocou em risco. Você me disse uma vez que todos são substituíveis. Falei em voz baixa. Até mesmo engenheiros experientes. Estou apenas seguindo sua própria filosofia de negócios. No trimestre seguinte, as ações da TechVault despencaram 47%. A empresa demitiu 180 funcionários em 2 etapas, priorizando cargos de chefia com salários elevados. A mídia especializada em tecnologia descreveu o episódio como uma perda catastrófica de conhecimento institucional e uma deterioração inexplicável de seus sistemas de segurança premiados. Analistas do setor publicaram estudos de caso sobre os riscos de subestimar talentos experientes em mercados altamente competitivos. Nicole renunciou sob pressão do conselho administrativo depois que as ações da empresa atingiram o menor valor em 3 anos. Seu substituto foi um ex-executivo da IBM, de 55 anos, que imediatamente passou a tentar recrutar engenheiros sêniores da concorrência. Tarde demais. O dano à reputação da TechVault na comunidade de engenharia era irreversível. Então veio o inevitável processo. A TechVault me processou por roubo de propriedade intelectual, espionagem corporativa e quebra de dever fiduciário. O caso desmoronou de forma espetacular quando minha documentação provou de maneira conclusiva que eu havia desenvolvido os algoritmos principais como projetos pessoais. O juiz não apenas rejeitou as alegações, como também determinou o reembolso das custas judiciais, observando que a TechVault jamais garantiu a titularidade adequada das inovações que implementou. Ainda assim, a vitória se mostrou mais complexa do que eu esperava.
3 meses após o fim do processo, Amanda Wilson, ex-chefe de atendimento ao cliente da TechVault, apareceu no meu escritório. Ela havia trabalhado na empresa por 12 anos antes das demissões, alguém com quem eu tomava café e reclamava das decisões da diretoria. 180 pessoas perderam seus empregos, Ryan, disse ela sentada à minha frente. Pessoas com famílias, financiamentos, filhos na faculdade. Sua vingança valeu a pena se isso destruiu o sustento delas? A pergunta me atingiu com mais força do que qualquer ação judicial. Eu estava tão focado na arrogância de Nicole que subestimei os danos colaterais. Você tem razão em estar com raiva, eu disse. É por isso que a TechFlow contratou 73 ex-funcionários da TechVault nos últimos 4 meses, incluindo todos da sua equipe de atendimento ao cliente que quiseram se juntar a nós. A expressão de Amanda suavizou levemente. E os outros? Aqueles que não podem se mudar, que são muito especializados ou que estão próximos da aposentadoria? Essa conversa levou à criação do Experience Matters, a iniciativa formal da TechFlow voltada a profissionais sêniores deslocados em toda a indústria. Firmamos parceria com 3 organizações de requalificação profissional para oferecer atualização de habilidades a engenheiros com mais de 45 anos. Criamos oportunidades de consultoria para profissionais perto da aposentadoria que buscavam flexibilidade. Tornamo-nos a primeira grande empresa de tecnologia a rejeitar explicitamente o viés etário nos processos de contratação. O programa virou referência no Vale do Silício. Outras empresas passaram a questionar suas próprias práticas de contratação obcecadas pela juventude. Em 1 ano, as candidaturas às nossas vagas cresceram 400%, com profissionais experientes buscando especificamente empresas que valorizassem sua expertise acima da pura energia. 8 meses após deixar a TechVault, recebi o prêmio de reconhecimento pela carreira do IEEE por minhas contribuições à arquitetura de segurança em nuvem. De pé naquele pódio, olhando para uma plateia composta por engenheiros de cabelos grisalhos e jovens desenvolvedores trabalhando lado a lado, lembrei do comentário de Nicole sobre a aposentadoria antecipada. Ela estava errada em tudo. Não éramos funcionários antigos e caros, presos a métodos ultrapassados. Éramos profissionais experientes que entendiam a diferença entre agir rápido e construir sistemas que realmente funcionam no longo prazo. Quando se combinam décadas de experiência conquistada com esforço e a motivação de provar que os céticos estão errados, cria-se algo quase imparável. 1 ano depois, ainda penso naquela manhã no escritório de Nicole, não mais com raiva, mas com algo próximo da gratidão. O riso dela me ensinou a lição mais valiosa da minha carreira. Lealdade não significa nada se você não se valoriza primeiro. Os cabelos grisalhos que ela enxergava como fraqueza acabaram se tornando minha vantagem competitiva. No mês passado, a TechVault voltou a ser notícia, declarando falência e vendendo seus ativos para uma empresa de private equity. A empresa que ajudei a construir, de 50 para 2.000 funcionários, desapareceu, desmontada por uma liderança que confundiu energia com competência e disrupção com inovação. Se você está lendo isto e tem mais de 45 anos, lidando com gestores que veem sua experiência como custo em vez de valor, lembre-se de algo. Seu conhecimento merece ser defendido e vale a pena lutar por ele. Documente seu trabalho, conheça seus direitos legais e nunca permita que alguém o convença de que seus melhores anos já ficaram para trás. Porque, às vezes, a atitude mais poderosa que podemos tomar é simplesmente nos recusar a nos tornar invisíveis. Idade não é fraqueza na tecnologia, é sabedoria esperando para ser libertada. E quando a experiência finalmente se impõe e exige respeito, as indústrias mudam, os algoritmos continuam rodando. Meu nome está nas patentes. E em algum lugar do Vale do Silício, um CEO está aprendendo a não rir de engenheiros sêniores que pedem exatamente o que merecem. Esta história expõe uma verdade desconfortável do mundo corporativo moderno. Nem sempre mérito e lealdade caminham juntos. Ryan não buscou vingança, mas reconhecimento, e ainda assim foi tratado como ameaça quando decidiu se valorizar.
A narrativa nos força a refletir sobre como empresas confundem juventude com inovação e energia com competência, ignorando o conhecimento silencioso que sustenta sistemas inteiros. O colapso da TechVault não aconteceu por causa de um homem, mas por uma cultura que descartou experiência como custo. No fim, a maior vitória de Ryan não foi financeira ou jurídica, mas moral, provar que dignidade profissional não tem prazo de validade. Ainda assim, a história lembra que toda escolha tem impacto coletivo e que justiça, quando chega tarde, raramente vem sem consequências humanas. A principal lição desta história é clara: valorize-se antes que outros decidam quanto você vale. Ryan documentou seu trabalho, conheceu seus direitos e teve coragem de agir quando percebeu que sua lealdade não era recíproca. Em um mercado competitivo, experiência não é fraqueza, é vantagem estratégica. Empresas que ignoram isso pagam um preço alto, seja em reputação, inovação ou sustentabilidade. Para profissionais, fica o alerta: não confunda estabilidade com reconhecimento. Para líderes, o recado é ainda mais duro. Culturas que desprezam conhecimento acumulado estão condenadas a repetir erros. O verdadeiro progresso acontece quando gerações trabalham juntas, não quando uma tenta apagar a outra. Agora me diz, o mercado de tecnologia está realmente preparado para respeitar profissionais experientes ou só reage quando é tarde demais? Se você estivesse no lugar de Ryan, teria feito algo diferente ao perceber o impacto nas outras famílias? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos.